Olá, seja bem-vindo ao canal. Esta é a parte 2 da série O que é filosofar, do quadro de filosofia. Pois bem, recapitulando, vimos que filosofar consiste em uma ação no qual o mundo do trabalho ele é ultrapassado. E o mundo do trabalho nada mais é que o mundo do cotidiano. É o que nós vivemos, é o que está à nossa volta. Ela é denominada pelo objetivo de realização das utilidades comuns, dos nossos pequenos afazeres, da nossa subsistência. Então, filosofar ele significa transcender o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho cotidiano pertence essencialmente ao mundo do homem. E justamente esse mundo do trabalho, que é nesse mundo do trabalho eles são realizados ah, a nossa, as coisas fundamentais para a nossa existência física, e sem as quais nenhum homem pode existir. E no vídeo de hoje falaremos sobre o meio ambiente e o mundo do trabalho. Ou melhor, meio ambiente e o mundo. Hã, a frase começa dizendo que é próprio do homem necessitar adaptar-se ao meio ambiente e estar orientado para o mundo. Ou seja, o ato filosófico ele transcende o meio ambiente e reflete, ou melhor, ele penetra no mundo. O meio ambiente aqui ele está realmente falando da questão física, do habitat natural. Porque somos seres humanos, somos seres que dependem de um ambiente para viver, dependem de um habitat. Quando fala mundo, ele fala numa questão mais abrangente, uma questão que extrapola aquilo que está na nossa volta. E a questão filosófica ela dirige inteiramente a isso ou aquilo, o que está diante dos nossos olhos. Platão ele vai dizer que o filósofo ele anseia em saber o que não se tem causa injusta, ou melhor, ele uma justiça no geral. O Platão ele quer dizer que o filósofo em si, ele procura saber o que é justiça no geral. E saber o que é justiça no geral requer que eu e você saímos do nosso meio ambiente, daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos acostumados, e pegar uma situação do mundo, ou seja, uma situação macro, que envolve muito mais do ambiente em que eu e você estamos envolvidos. Então, filosofar ele significa distanciar-se não das coisas do dia a dia, mas das interpretações correntes, das elaborações corriqueiras e que são até de certa forma válidas dessas coisas do dia a dia. Em suma, o que Platão quer dizer, né, no sentido de filosofar, é exatamente isso. Você distanciar daquele conceito, ou melhor, daquele preconceito que você já estabeleceu sobre uma determinada coisa, sobre um determinado, uma determinada situação, sobre um determinado problema. É como se você olhasse para o carro e pensasse nele muito mais do que um automóvel. Começasse a questionar o material que ele é feito, o látex extraído da borracha, ou melhor, a borracha extraída do látex. Por aí vai. Dos parafusos feitos dos minérios retirados de algum lugar do mundo. Então, filosofar é exatamente nesse sentido, de você olhar para uma coisa e questionar muito além do que ela realmente é. Ou melhor, você olhar para um objeto e questionar ou pensar a respeito daquele objeto muito além do que a sua utilidade. Sabemos que o celular ele tem muitas utilidades no nosso dia a dia, mas se pararmos para pensar na sua composição, no seu microchip, em tudo que tem por trás, você percebe que há um mundo muito maior, muito amplo, em cima daquele único objeto. Aristóteles e São Tomás de Aquino vão dizer que o ato filosófico ele é aparentado, ou ele é melhor, ele aparenta ser um ato poético, porque ambos têm a ver com o admissível, ou seja, tem a ver com aquilo que gera e promove uma admiração. O máximo que o homem pode atingir é a admiração. E a filosofia ela está realmente ligada na admiração, porque na admiração há algo negativo e há algo positivo. O
que é negativo consiste em que aquele que se admira não sabe, ou seja, ele não reconhece o que está por trás. E a parte positiva da admiração é o quê? É o que se admira é alguém que se põe a caminho, ou que se vá junto, que se põe em direção. E é interessante porque temos algo bíblico nisso. Lucas 7, capítulo, perdão, Lucas capítulo 7, versículo 9, vai dizer: "Ah, Jesus ouviu isso e admirou-se". Então, se porém Jesus, ele pode se admirar, então seria necessário admitir algo que fora da divindade do Verbo, da divindade de Jesus, da alma sensível. Assim seria necessário admitir que, de alguma maneira, em Cristo, pela qual a admiração lhe pertencesse. E esta seria a alma humana e espiritual. Então, o fato de Jesus ter se admirado está muito ligado a uma questão filosófica. Está muito ligado também à sua alma humana. Porque sabemos que Jesus, de certa forma, ele é 100% Deus e é 100% homem. Esse admirou-se vem muito dessa alma humana, porque é algo muito característico nosso. É algo muito pertinente ao poeta e ao filósofo em si. Esta admiração, esse admiração pelas coisas. E nenhum interessante, porque olha só, nenhum deus, nenhuma mitologia vai filosofar dessa maneira. Ou melhor, aparenta ser sábio. Pois, pois Jó, a gente sabe que, bem, enfim, como comentando, nenhum deus na mitologia ele vai filosofar dessa maneira. Nem os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios. E desse modo, filosofar significa superar esta limitação, que é essa limitação que é o que ela é meio que ligada à nossa estupidez. No entanto, ela é algo curioso, porque quando filosofamos, nós quebramos essa limitação e meio que entendemos que quão ignorantes somos e tamanha é a nossa estupidez. Você vê que apenas Jesus faz isso, que ele tipo, admirou-se, não quer dizer que ele teve, tipo, opa, enfim, naquele contexto ali. Pois bem, o vídeo de hoje não é sobre falar sobre Jesus, mas sim sobre filosofia. E voltando ao texto de o que é filosofar, primeiro que não possuímos o saber, a sabedoria visada pela questão filosófica, a gente não possui. Em seguida, também não podemos possuí-la. Ou seja, não possuímos o saber e sequer podemos possuí-lo. Porque essa sabedoria, ela é o objeto da filosofia. Mas é algo procurado com amor, com zelo. E é algo que, por ser procurado, de certa forma, não pode ser possuído. Você não tem como reter isso tudo para si. Porque é algo muito maior do que a nossa própria existência. Então, é lícito dizer que somente Deus consegue compreender o mundo, porque a partir de um ponto, ou seja, a partir dele mesmo, porque ele é suficiente para poder reter a sabedoria para si, para poder ter o conhecimento completo, algo que eu e você não conseguimos. Por quê? Porque ele é uma causa unitária, ele é a causa primária do universo e também a causa final. Então, somente Deus conseguiria reter todo esse saber, esse conhecimento para si. Somente Deus poderia compreender o termo mundo ali, que quer dizer no título, como completo. Ele extrapola o meio ambiente, extrapola o mundo. Ele consegue compreender tudo. Enquanto eu e você, nós saímos do meio ambiente e conseguimos explorar partes do mundo. Ou seja, partes de uma grande verdade, por assim dizer. E como falávamos antes, somente Deus pode compreender o mundo. Entramos numa questão que envolve a teologia e a própria filosofia. Ambas têm muito forte ligação com a tradição. Uma tradição nada mais é que uma forma de mito. Uma forma de mito que é transmitida às gerações posteriores a partir de conversas, de mitos, de histórias, na verdade, e que elas têm um propósito de explicar algo. E normalmente estas situações explicadas estão relacionadas com deuses, com figuras divinas. Normalmente é um ambiente onde o divino ele envolve toda a natureza.
E da mesma maneira que a mitologia grega ela funciona justamente para você explicar certas coisas, passar adiante. Mas voltando à questão da teologia e da filosofia, elas estão essencialmente ligadas. A teologia ela precede desde sempre a filosofia. E isso não é algo simplesmente histórico, porque vemos que na história a teologia ela sai da filosofia, mas em si no sentido de que é uma relação interna muito grande. E a filosofia ela também está essencialmente vinculada à teologia. Portanto, é impossível pretender fazer uma filosofia, né, consciente e radicalmente deslocada da teologia, porque é impossível. Porque só é possível filosofar a partir de um contraponto teológico. Porque se você parar para pensar, normalmente um ateu ele vai filosofar a partir de um ponto teológico que você diz que, não, a moral é assim, daí alguém ateu vai dizer, não, a moral é assado. Então ele vai, tipo, filosofar na contrapartida de um pensamento cristão normalmente. E uma coisa importante sobre a filosofia cristã, que é necessário algumas observações, porque é um conceito complicado. E eu não tenho a pretensão de esclarecer de forma exaustiva ou até mesmo nas linhas essenciais, porque esse conceito ele é muito complexo para poder explicar em poucos minutos de vídeo. O pensamento filosófico ele não se torna mais simples porque está vinculado a uma revelação cristã como todo mundo pensa, porque pelo contrário ele se torna mais verdadeiro e mais difícil de compreender. Ele está também porque ele está vinculado ao Senhor. E a filosofia cristã ela se submete na característica, ou melhor, ela tem a característica de se submeter à necessidade de suportar uma tensão muito maior do que as dificuldades que surgem no âmbito do presente. Porque você filosofar a partir do zero já é algo comum, já é algo difícil. Mas quando você filosofa a partir do contraponto teológico, onde você tem uma tradição, uma doutrina, ela é muito mais complicado, porque você já tem certos contrapontos que vão lhe impedir muitas vezes de chegar a uma filosofia concreta, ou de você tentar chegar a uma verdade, ou algo que você acha que é verdade. Então ela é muito mais difícil de se ter, muito mais complexa do que a filosofia pura. Mas ainda assim, a filosofia pura ela ainda necessita desse contraponto teológico. Então, voltando, o cristão ele não pode esperar da filosofia uma resposta à questão da salvação humana, ou até mesmo da própria salvação. Porque não pode filosofar com tais expectativas em função de tais resultados. E muito que se fala na filosofia cristã é a questão de vida após a morte, a questão da salvação, é a questão da cruz, é a questão da moral de Deus. Mas não é simples, porque a filosofia ela vai um pouco mais além disso. E o problema de uma filosofia cristã não consiste apenas em saber como você deve vincular uma sabedoria natural com uma sabedoria, melhor, com uma fé sobrenatural. Isso é difícil, porque você tem aqui justamente dois contrapesos, duas coisas completamente distintas. E a filosofia ela não tem como conciliar isso, porque é algo. É porque a fé ela é sobrenatural, então ela vai um pouco além. Mas em resumindo, para finalizar a questão do que é filosofar, filosofar em resumo é exatamente isso: é você sair do meio ambiente, você pensar um pouco mais além do mundo, da totalidade das coisas. Como eu comentei anteriormente, você olhar para o celular e pensar muito mais do que um objeto a ser utilizado, ou melhor, você olhar para um lápis e pensar muito mais que aquele lápis é apenas para escrever. Ele pode ser para desenhar, pode ser para fazer projetos. A sua composição de madeira, de grafite é completamente diferente. Então filosofar vai muito além disso. E junto com as questões da teologia, que ela precisa de um contraponto teológico, porque é necessário, a maioria das filosofias necessitam de um contraponto teológico, principalmente porque muitas delas nascem para combater realmente uma filosofia cristã. Mas enfim, espero que tenha entendido. Claro que é um conceito muito complicado para explicar em vídeos de 10 minutos, mas conseguiu entender alguma coisa? Amém.